capítulo 18 do livro de Neemias, lê para nós aí, a partir do verso 1, o texto mais importante aí, para nós meditar com os irmãos. Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Está aí a palavra. Qual é o assunto que Deus colocou no meu coração, queridos? Qual é o assunto que Deus botou no meu coração para nós hoje? Irmãos, a capacidade de Deus. Se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, eu pregaria subordinado a esse tema que Deus me revelou. A capacidade de Deus de refazer o que está quebrado. O homem tem a capacidade muito grande, irmão, de que quebrou, comprar outra. Quebrou, comprar outro. Estragou, comprar outro. Nós não queremos nada que depois, o carro bateu, eu não vou andar mais com esse carro. Esse carro, ele deu PT, depois ele foi a leilão, foi recuperado, e no documento vem que ele está apto para andar. Apto para andar, teve um pequeno problema, mas está apto para dirigir. Eu não quero esse carro, porque esse carro foi batido. Nós temos um prazer de desprezar o que foi estragado. E desprezar tudo que foi estragado. Mas Deus tem a capacidade de refazer. Aleluia. E mas o Senhor, para mostrar para Jeremias essa palavra, o Senhor mostra a Jeremias e leva até o oleiro. Sabe que o oleiro trabalha sobre roda. É uma roda, onde põe o barro, e ele começa com as mãos muito leve. Né, pastor Fernando Koenig? A mão muito leve. Eu vi o pastor Fernando Koenig fazendo alguns vasos de madeira, torneando em madeira no torno. E a mão do pastor Fernando, pensa num hábil, uma mão cheia de habilidades, e ele torneava tão bonito aquele vaso de madeira. E de repente o vaso de madeira quase pronto. O pastor Fernando quase terminando o vaso se quebrou. Aí o pastor Fernando falou: olha, quebrou-se o vaso aqui, ó. Não tem o que fazer, madeira. Se fosse barro, tinha como refazer. Aí eu entendi por que Deus nos escolheu como vaso de barro. A capacidade de recomeçar. O ser humano tem a capacidade de recomeçar na mão do Senhor, claro, na mão do oleiro. O oleiro, o Senhor nos fez de barro, o presbítero Neemias, o presbítero Nilson, diácono Rafael, para nos refazer quantas vezes for preciso. O Senhor vai nos refazer. O vaso que ele está fazendo, lindo vaso que ele está fazendo, bonito. Imagina o oleiro trabalhando, toda a concentração do oleiro trabalhando sobre o vaso na roda, aquela mão bem suave. O vaso não está muito mole, não está muito duro, atendendo ao toque sutil do oleiro. De repente o vaso quebra. Aí Jeremias imaginou: agora ele vai pegar esse vaso e vai jogar fora, vai jogar esse barro fora. Não, ele pega o barro e só começa na mão a amassar de novo. O barro não precisou ser coado de novo. O barro não precisou passar por todo aquele processo de novo. Porque aquele barro, ele já estava bem adiantado. Ele só amassou. Ele só amassou o vaso e começou a fazer o vaso. E fez outro vaso como lhe parecia. Aí quando o Senhor termina de fazer isso, ele dá a mensagem, diácono Rafael. Ele entrega a mensagem para Jeremias: não posso eu fazer isso com a casa de Israel? Olha a mensagem. Não tenho eu poder para fazer de novo o que está estragado? Israel não está destruído? Israel não está acabado? Israel não está perdido na mão dos inimigos? Mas não tenho eu poder para pegar Israel como o oleiro pegou o barro. Eu, como oleiro dos oleiros, Rei dos reis e Senhor dos senhores, tenho poder para refazer esta nação. Pastor, o senhor falando sobre o homem que ele não gosta de reciclar, é verdade. Nós estamos vendo aí os lixos, né? Hoje o que o mundo está sofrendo são lixos. Por quê? O homem não recicla. Ele quebrou, ele quer um novo. Mas o senhor imagina se o nosso Deus também fosse como nós? Se ele
tratasse nós, quando a primeira vez que nós quebrássemos, se Ele jogasse nós fora, com certeza nenhum de nós estaremos aqui. Mas como o nosso Deus, Ele recicla, Meu Deus, quantas vezes for necessário, como diz o pastor, é o motivo de nós estarmos aqui. presbítero Neemias, os países desenvolvidos, presbítero Neemias, os países, você que já andou por alguns países aí, por exemplo, os Estados Unidos e alguns países da Europa, ó irmãos, como é que acontece? Tem o lixo, irmãos, aquilo que tentou implementar no Brasil que não funcionou, o lixo já é separado, reciclável, porque eles têm o hábito de reciclar, eles reciclam aquilo que está lá, que vai servir de volta, e ele vai ser trabalhado. Ah, irmãos, isso aprenderam com o Senhor é aquele que recicla, aleluia. Quantas vezes eu como vaso trincado, quantas vezes, eu como vaso trincado, alguém olhava e dizia assim, joga fora. Até a minha consciência me dizia, você não presta mais, você não presta mais, você não vale mais nada. Até a minha própria consciência, eu dizia, Senhor, eu não presto, Senhor. Se o Senhor tem alguma coisa na minha vida, e o Senhor de repente tomava um vaso e dizia, eu ainda tenho projeto na tua vida, eu ainda tenho uma obra para fazer na tua vida. E eu posso dizer isso aqui hoje, para essa multidão de pessoas que estão nessa live, é noite de reciclar. E o Senhor, Ele é especialista em reciclagem. Pastor, quantos irmãos estão nos assistindo, quantas pessoas estavam lixo na mão do inimigo? O inimigo já não dava mais, o mundo não dava mais nada para você, irmã, para você, irmão. Mas o nosso Senhor, com essa capacidade de pegar este barro quebrado, esse vaso quebrado, amassar novamente, Ele faz um vaso de honra para a sua glória. Presbítero Neemias, falando de lixo, quando você vai numa área de reciclagem, aqueles países bem pobres, como alguns estados do Brasil, e todos os lugares têm isso. Eu já morei e passava perto de um lugar em Montes Claros, chama Isurbe, um lixão. E você passa, presbítero Nilson, as pessoas estão literalmente no meio do lixo, separando garrafa PET, alumínio, cobre, metal, no meio do lixo, tirando alguma coisa que presta do meio do lixo. Se eu passar lá, eu ia olhar e dizer, não tem nada nesse lixo, não tem nada, só tem um montão de lixo. Põe fogo nesse negócio, põe terra em cima, tapa esse lixo. Mas tem alguém lá com os olhos biônicos, ó, os olhos lá, procurando. Esses irmãos que estão no meio, para mim, esses são os obreiros que Deus vai revelando, olha, no meio do lixo, caminhando no meio do lixo, de bebida, de alcoólatras, alguém que está viciado na droga, está no mundo da prostituição, mas o Senhor está mostrando para os seus obreiros, eu ainda tenho alguém para me reciclar, eu tenho alguém. Deus quer reciclar teu filho, Deus quer reciclar teu casamento, Deus quer reciclar tua família, Deus está tirando algo do lixo e colocando como um luxo diante de Deus. Pastor, então eu estou entendendo que hoje é noite de o Senhor fazer uma obra na vida de alguém. O senhor crê nisso? Eu estou certo disso, presbítero Neemias. Eu vou contar para vocês algo que eu ouvi ontem. Eu quero que vocês prestem atenção no testemunho que eu ouvi ontem. Testemunho mexeu muito comigo. Posso contar para vocês? Eu vou contar então. Preste atenção, viu? Escuta o que Deus está falando aqui, porque eu não planejei. Até parece que eu escrevi o testemunho para contar aqui agora que eu fiz o esboço da mensagem. Não foi isso não, é Deus trabalhando, é o Espírito de Deus que comanda aqui entre nós. O testemunho dizia, o certo pastor, ele foi acusado de um pecado que ele não havia cometido. O pecado foi tão violento contra aquele pastor, foi tão bem armado pelo inferno, arquitetado pelo inferno, que a esposa do pastor acreditou no pecado, acreditou que ele estaria em pecado de verdade, que o pastor estaria em pecado. E a esposa juntou tudo que tinha, pegou as duas crianças e a esposa foi embora de casa. E o pastor ficou muito angustiado, pegou a chave da igreja, foi para a direção da igreja e disse, olha pastor, eu não consigo mais ficar na frente. Pastor, fica meu irmão, fica, eu conheço, eu confio na tua inocência. Ele disse, mas a minha esposa não acreditou, a minha família não acreditou, eu não vou ficar na frente do trabalho. E ele devolveu a chave da igreja para o pastor. E ele foi para casa, e a tristeza foi entrando. E a tristeza foi entrando, porque a angústia, quando se perde algo, é muito grande. Quando se perde uma família, meu Deus do céu, imagina uma angústia. E esse pastor foi ficando muito vazio, até o ponto, quando ele se viu, ele estava na beira de um barzinho,
tomando bebida alcoólica. Lá estava o homem de Deus, que outrora foi um homem de Deus, no barzinho tomando bebida alcoólica, se embriagando. De repente chegou alguém e ofereceu para ele droga também, ofereceu para aquele pastor drogas, e o pastor começou a se drogar também. De repente foi vendendo as coisas de casa para se drogar, perdeu tudo, e o pastor foi morar na rua, debaixo de um viaduto. Olha, irmãos, o que uma calúnia faz, viu? O que uma calúnia faz? E aquele pastor foi morar debaixo de um viaduto, muito angustiado, fora de si, sem saber mais onde andava. Ele comia quando alguém passava, dando comida, ele comia. Quando alguém passava distribuindo alguma coisa, ele comia. Ele já desfigurado, o cabelo cresceu, as unhas cresceram, a roupa rasgou, e ele ficou um verdadeiro lixo, rasgado, fedido, com mau cheiro pelas ruas, jogado no chão, na traça, no monte de lixo. E os anos foi passando, meus amados. Passou um ano, passou 2 anos, o pastor na rua. De repente, aquele grupo de pessoas espíritas que levam comida, passou distribuindo comida, e quando olha para o chão, vê aquele homem tão ruim, tão mal, que eles nem para comer ele levantava mais. E aquele povo que tinha um dos maiores terreiros de macumbaria da cidade, disseram assim: esse está mal, olha a situação dele aí no chão, esse está muito ruim, esse está acabado. Vamos fazer assim, vamos pegar ele, vamos levar ele para o guia dar um passe nele, é a linguagem dele, vamos dar um passe nele, para botar alguns espíritos nele, para ver se ele não desperta. Vamos levar ele no terreiro hoje, para ver se alguma coisa pode mudar, ele está muito mal. E pegaram aquele homem sem ver nada, ele fora de si, e jogaram dentro do carro, e levaram aquele homem para o terreiro de espírita, e para o terreiro de macumba, e a música está tocando, e a música sendo tocada, chega com aquele cidadão, e o pai de santo está lá diante de todo mundo. Ele diz: olha, pai fulano, olha como é que está ele aqui, ó. Nós achamos esse homem jogado na sarjeta, ele está um verdadeiro lixo, ele está acabado, ele está destruído. E nós trouxemos ele aqui para o senhor dar um passe nele aqui, para ver se ele consegue pelo menos comer. Ele está destruído, está acabado. E o pai de santo falou: então tá bom, e vamos agora, depois da festa, vamos invocar os espíritos. E os espíritos desceram sobre aquele guia, e desceram, e o pai foi lá, e a festa tocando, os tambores batendo, e o pai de santo foi colocar o toque nele, colocar a mão nele, para pegar e dar o toque, e botar demônio sobre ele. Quando botou a mão na cabeça dele, o diabo gritou: ai! Deu um grito horrível, ai! Gritou aquele grito horrível, e gritou, e disse assim: ele está com a cabeça rachada, mas na cabeça dele ainda tem fogo. Aleluia. Ele está com a cabeça rachada, mas na cabeça dele ainda tem fogo. Eles não entenderam nada, cabeça rachada que tinha fogo. Eles não entenderam nada, largaram aquele homem para lá, e aquele homem voltou da bebida, foi acabando o álcool, e olharam para ele, ele acordou: onde que eu estou? Que lugar é esse? Você está aqui no terreiro, um centro espírita, você está aqui, nós te achamos jogado debaixo do viaduto tal, e nós te encontramos debaixo do viaduto, e te trouxemos aqui. Vai para o pai dar um passe para você, para o guia dar um passe para você. Mas quando ele colocou a mão, ele gritou que a tua cabeça estava rachada, mas que ainda tinha fogo. Eles não sabiam que se tratava de um pastor afastado dos caminhos do Senhor. Quando ele ouviu aquela fala daqueles demônios, ele falou: o quê? Eu estou aqui e Deus ainda tem fogo na minha vida, vou voltar para a casa de Deus. Aquele homem saiu da sarjeta, entrou na igreja, o pastor estava pregando, levantou a mão, reconciliou, tomaram um banho, deram roupa nova, foi descoberta a calúnia, Deus restituiu o casamento, Deus restituiu família, e aquele pastor voltou a pastorear, voltou a pregar, porque o nosso Deus recicla o que está perdido. Pastor, e o que eu acho tão lindo no Evangelho é que quando Deus fala para Samuel, quando Samuel foi escolher o rei ali na casa de Jessé, o Senhor fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem,
Porque o homem, pastor, em muitas situações, pastor Jefferson como pastor, se fosse ele em muitas situações, ele erraria muito, mas os olhos do Senhor vê diferente dos olhos humanos. E o Senhor hoje, nesta noite, está procurando vasos da cabeça rachada, vasos que estão rachados, vasos que estão jogados nas esquinas, vasos que ninguém dá nenhum valor. Quantas vezes eu no forró à noite, quem olhava para mim saberia que eu seria um pastor, um jovem dançando forró, aleluia, numa mesa como essa, com uma garrafa de cerveja, rodeado de amigos, aleluia. Se perguntasse para mim, você seria pastor? Eu tinha um chamado no criança, mas eu disse, perdi a chance, perdi, não tem mais jeito de ser um pastor. Só que os olhos do Senhor não vê como vê o homem. Os olhos do Senhor é Deus que recicla. Deus tem a capacidade de fazer de novo o que está jogado na lama. Deus está fazendo de novo o teu casamento. Eu creio nisso, que Deus vai dar sabor para o teu casamento. Deus vai dar sabor para a sua família. Deus vai refazer. Vamos falar de mais um detalhe aqui. Vamos lembrar de mais alguém. Lembra do rei Nabucodonosor? Olha que Deus é esse. Não era mais fácil pegar um príncipe e colocar no trono? Nabucodonosor havia perdido o posto. Nabucodonosor havia perdido o reinado. Nabucodonosor tinha criado pelos, porque o corpo humano se adapta, viu, irmãos? Se você for num lugar muito frio, os animais têm pelo grande. Num lugar muito quente, os animais têm pelo curto. Os cães do Brasil, os pets do Brasil, têm pelagem bem lisa. Os que são originários do Brasil, porque é um clima de calor. Aí, por exemplo, se você trouxer um cão São Bernardo para cá, da raça São Bernardo, ele vai sofrer, porque ele tem muito pelo. Ele se adequa a regiões frias. O ser humano também é assim. Você se adequa. Quando jogou ele junto com os animais, cresceram unhas, cresceram pelo, e Nabucodonosor tornou-se como um animal. Como um animal, quem passava lá, unha de animal, comendo capim que nem animal, no meio de animal. Só que o Deus que tem capacidade de refazer, aleluia, o Deus que tem capacidade de levantar quem está caído, aleluia, olhou para ele e diz, já passou 7 tempos, ele viu que eu tenho domínio, ele já viu que eu tenho poder, ele já viu que eu tenho autoridade, eu vou botar ele de novo. E diz a Bíblia que o trono dele foi o quê? Aumentado. Pastor, e eu tenho a plena convicção, porque nós estamos falando com pessoas aqui que não têm recebido a sua honra nem dentro da sua própria casa, porque com certeza a Bíblia não vai dizer detalhes, mas nós podemos entender que alguém lá na casa de Nabucodonosor, lá no reino, falava assim, não, esse aí já era um lixo, esse aí vai morrer como um lobisomem mesmo. Aí virar lobisomem, qualquer hora ele morre de pneumonia no meio do mato, dorme daí. Se fosse hoje, estava morando na Marquise, né? Porque os centros urbanos não eram tão desenvolvidos que nem hoje, ia para o meio do mato. Para esse não tem jeito, a família desprezou. O príncipe já dizia assim, eu vou pegar o lugar dele, eu vou assumir o lugar. Só que ele vai começar a dizer, eu não lembro onde está o relato, procura para mim, presbítero Neemias, o relato de Nabucodonosor. Diácono Rafael, quem achar primeiro, auxilia o presbítero Neemias. Ele vai dizer que há um Deus poderoso, que há um Deus maravilhoso. Ele vai reconhecer que há um Deus que levanta o caído. Irmãos, se essa palavra que nós estamos pregando é a verdade, se essa palavra que nós estamos pregando é verdadeira e você crê na sinceridade dessa palavra, Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém da sua família, Deus vai levantar alguém da sua casa, porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Olha o que diz o texto bíblico. No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. O 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, aleluia, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, Rei com letra maiúscula aqui, viu, pastor? Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eita
glória a Deus. Desce do pedestral, infeliz. Desce da arrogância, infeliz. Senão você vai comer capim que nem Nabucodonosor. Tem muitos prepotentes por aí, meus amados. E Deus deixa de usar os prepotentes, Deus deixa de usar os exaltados para pegar os pequenos, para pegar os humildes. E diz assim: olha, você reconheceu que eu sou grande, você reconheceu que eu sou Deus, você reconheceu o meu poder, você reconheceu a minha dignidade, eu vou aumentar o teu reinado. Diz a minha Bíblia também, de um rei chamado Acabe. O Senhor deu um recado tão duro para Acabe, tão duro para Acabe, mas tão pesado para Acabe, tão pesado para Acabe, tão duro, que diz a Bíblia que Acabe começou a andar assim, ó, mansamente. E o Senhor levantou Acabe de novo, deu mais uma oportunidade para o infeliz do Acabe. Mas não vou ficar falando de Acabe porque nem compensa. Vamos falar um pouquinho mais sobre um rei chamado Manassés. O homem cometeu pecado, o homem cometeu delitos, o homem cometeu fraquezas, o homem cometeu pecado, o homem jogou o próprio filho no fogo para Moloque comer. Mas o Deus que tem capacidade de refazer, viu aquele pozinho lá no cativeiro, viu aquele pozinho e Deus levantou. Aleluia, glória a Deus. Então, pastor, o Senhor, ele não vê se o ser humano, se o homem, a mulher se humilhar, aleluia, ele não olha aquilo que se passou. Até Manassés, até eu, até você pode ter uma nova chance se nesta noite nós humilharmos perante esse Deus. Aleluia. Um dia eu vi um documentário do livro de Manassés, do livro sobre Josias. Eu fiquei muito apaixonado por Josias, e eu vendo aquele documentário. E naquele documentário, claro que não é fatos bíblicos, mas o Manassés contando para o pequeno Josias, o netinho crescendo, né? Filho de Amon, não é isso? Se eu não estou errado, irmão Rafael, me corrige. E ele contando para ele sobre que ele foi um homem mau. Eu imagino assim o desenrolar da história, mas ele converteu ao Deus vivo, ele converteu ao Senhor. Você vê um homem daquele na perdição, na idolatria, e Deus levantando aquele homem. Falta-me lembranças aqui. Esse Deus tem a capacidade de refazer. Vamos falar, não, já falamos demais do Antigo Testamento. Vamos falar de um homem chamado Pedro, um homem que estava angustiado, tão decepcionado com ele mesmo. Era um vaso trincado, presbítero Nilson, um vaso trincado, apóstolo Pedro, arrasado, pescando, sem roupa. Mas o Senhor que tem a capacidade de refazer, o Senhor que tem a capacidade de levantar, marcou um encontro com ele, no capítulo 20, 19 ou 20 de João, marcou um encontro com ele, e disse: se tu me amas, apacenta o meu rebanho. Eu tenho uma obra na tua vida. Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Se tu me ama, apacenta os meus cordeiros. E Deus levanta aquele vaso trincado e faz daquele vaso um vaso valoroso para Neemias. E o que falar de Paulo, pastor? O apóstolo Paulo, que esteve lá na morte de Estevão, segurou as roupas daqueles que apedrejavam o irmão diácono Estevão. Mas a Bíblia diz que não tem quem resista quando o Senhor aparece, pastor. Não tem. O Senhor levanta, o Senhor faz, o Senhor dá direção. O Senhor é aquele que levanta o caído, que levanta o cansado. Aleluia. Eu creio que hoje, meus amados, tem muitas mães aqui conosco na live. Pode deixar o nome do seu filho na live aí, porque nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, nós vamos levantar e vamos clamar pelo seu filho. Deixa o nome desse desviado aí, deixa o nome desse rebelde aí que não quer o Senhor. Deus vai reciclar ele. 1 Samuel 2,6: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Esse é o Deus. Versículo, olha o 7. Olha o que vai dizer aqui a irmã, querida irmã Ana, na sua oração, no seu louvor. O Senhor empobrece, presbítero Nilson, faz virar lixo. Empobrece, faz virar um lixo. Mas também enriquece, abaixa e também exalta. Oh, bendito seja Deus. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado. Para o fazer, levanta o pobre do pó, do monturo, lixo. Monturo é lixo. Exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer dar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele
o mundo. Deus está pegando alguém do lixo e botando para sentar no trono. Aleluia. Você pode entender essa palavra agora, meu irmão? Você pode entender essa palavra agora, minha irmã? Deus está levantando alguém do pó e Ele vai assentar com os príncipes. Pastor, se nós fizéssemos uma análise na igreja, hoje, pegássemos os irmãos da igreja, se eles estivessem aqui, devido ao olhar humano, só acha que estaria alguém aqui sentado? Meu Deus! Aqui no altar, só acha que estaria alguém sentado aqui, se tivesse alguém passado pelo crivo dos olhos humanos? Não estaria. Não estaria. Eu vou contar para vocês, o dia que eu fui separado para ser um auxiliar da igreja, Deus levantou o pastor Fidelis e ele me apontou para ser um auxiliar da obra de Deus. Quando terminou o culto, que eu fui lá, o primeiro irmão que eu encontrei na porta olhou para mim e disse assim: você não devia ser um cooperador da igreja. Você não tem condições de ser um cooperador. Você não devia ser. Eu falei, está falando a verdade. Não devia mesmo. Ele não falou mentira. Aquilo não me magoou, porque ele falou a verdade. Não merecia fazer a obra de Deus. Ter o privilégio que nós estamos tendo aqui de orar. De orar aqui por esse povo de Deus. De orar pela noiva do Cordeiro. De orar por esses irmãos aqui que estão na live. Esses irmãos necessitados da bênção. Isso aqui é privilégio para nós, irmão. Privilégio, pastor, e na verdade isso nos mostra que nós estamos aqui não é porque nós somos bons mesmo, é por causa do quê? Da misericórdia, graça. Da graça e misericórdia. Paulo vai dizer assim, olha, eu sou um vaso escolhido. O Senhor vai dizer que Paulo era um vaso escolhido. Para muitos era um vaso trincado, para muitos era um vaso estragado, era um vaso que não prestava, mas para Jesus Paulo era vaso escolhido. E ele também vai dizer que eu sou o que sou. Paulo ali na sua pregação, só que ele vai dizer assim, não sou eu, mas é a graça de Deus que está em mim. Mas ele vai dizer, eu não sou vaso de madeira. Não, eu não sou vaso de ouro. Eu sou vaso, segundo Coríntios capítulo 4, ele vai dizer no verso 7, eu sou vaso de barro. Eu tenho tesouro num vaso de barro. E o tesouro está por dentro, né, pastor? O tesouro está por dentro, não é por fora. Aleluia. O poder de Deus que emana dessa palavra, irmãos, é muito forte, muito poderoso. Deus abençoe a todos.